Muito bem, meu nome é Rafael Buzon, o pessoal me chama de Buzon. Eu comecei como gerente de projetos tradicional até 2008, mais ou menos. E na época que eu conheci Ágil em Bauru, quando eu fiz o Nesp, e lá teve um evento em 2004, 2005, se não me engano, com o Vinícius Teles, sobre XP. E aí ele sorteou um livro, e quem ganhasse o livro era o livro que estava colado embaixo da cadeira, e, inclusive era o meu, né, a minha cadeira. E aí eu peguei o livro e tal, comecei a ler, falei, nossa, que legal, esse negócio legal, né, escopo aberto, que negócio é esse? E aí foi lá em 2005 que eu comecei a me envolver com esse tipo de conteúdo, virei entusiasta, depois eu vim para São Paulo, fui para a Editora Abril, fui para o Walmart.com. Na Editora Abril a gente fez um grupo bem entusiasmado de entusiastas ágeis, escrevemos o blog Kudos, fizemos o Lean Coffee, que está indo para o 5º ano, todo mês, terceiro não é jabá ainda. E agora eu estou como consultor independente, ajudando as empresas a melhorar a gestão de projetos. Boa noite. Meu nome é André, trabalho aqui no Viva Real. Já trabalhei com a SES na Kaelon e tudo mais. Tem uma pergunta, e a discussão tá legal, mas eu queria jogar um pouco de querosene nesse rolê aí. Que é o seguinte, a gente é uma empresa que a gente tem um mercado muito grande e a gente tem uma série de produtos que a gente trabalha dentro da empresa. E aí cada time tem a sua forma de trabalhar. Uns usam Kanban, outros usam Scrum, outros usam porra nenhuma e por aí vai. Só que o grande rolê que acontece aqui é quando tem a famosa dependência entre times. Eu preciso que você faça isso, ou eu preciso que você me faça isso, e aí a gente já tentou inner source, a gente já tentou mapeamento de dependência, a gente já tentou a porrada de coisas, e nenhuma surgiu tanto efeito. Se você olhar para os frameworks de Scrum, Kanban e afins, só um minutinho, não resolve esse tipo de problema. O que vocês propõem para resolver dependências entre times e empresas que têm mais de 50, 100, 200 desenvolvedores ou pessoas que trabalham com metodologias ágeis diferentes? Eu ia falar justamente isso da experiência do Walmart que a gente teve lá, né? Em alguns pontos a gente conseguiu fazer alguns inner source. Eu não tenho a resposta também, eu não tenho experiência nesse sentido de, nossa, fluiu de uma forma muito legal aqui nesse contexto onde eu estava inserido. Mas coisas pontuais que eu consigo pescar da minha experiência olhando agora em retrospectiva, né? Alguns pontos que a gente, por exemplo, eu e o Tom, a gente fazia parte de times separados dentro do Walmart. E alguns pontos de dependência a gente conseguiu resolver com o inner source. Só que tem a questão também da subotimização local, né, que você tem. Então, você consegue olhar para um time e o time, muitas vezes, o que acontece nas organizações é que os times se otimizam de uma forma local, né? Você tem aquela subotimização que não dá o ganho para a organização proporcional a que o time foi otimizado. E aí, quando tem também esse tipo de relação de inner source entre times, você também acaba tendo uma desenvoltura melhor dentro daquela adjacência de times, né? Entre o meu time e o time do Tom, só que não deixa também de ser uma subotimização daqueles dois times. Então, talvez uma questão que ainda tenha que ser discutida mais seja aquela questão da teoria das restrições, ou alguém olhando para o todo e olhando para os vários times, entendendo onde que estão os principais gargalos de maneira de portfólio, para poder ter uma vazão mais interessante, seja com inner source ou seja com outra coisa. Boa noite, meu nome é Yara, eu trabalho numa empresa de consultoria, a Try, e a pergunta que eu queria fazer para vocês é, como vocês fariam para conciliar vários projetos que acontecem ao mesmo tempo com uma equipe super reduzida? Pensando em que você tem competências mensais, que você tem grana para entrar, tem projetos, tem freelas, enfim, como que vocês fariam para conseguir conciliar sem que algo fuja, sem que uma tartaruguinha saia andando por aí enquanto as outras continuam no lugar delas? É isso, obrigada. Uma outra perspectiva complementar a essa seria também pensar, acho que alguém falou aqui sobre o custo do atraso, né, o cost of delay. Então, geralmente você vai ter uma capacidade, talvez você tenha que entender essa capacidade primeiro, e entender, além de optar, às vezes, por também ter alguma coisinha entrando de cada projeto, o quanto que vale, eventualmente, atrasar alguns projetos para ser feito depois, por uma economia de tempo. A próxima pergunta, feita pelo Bira. O que é valor que todo mundo fala, se é que estamos falando da mesma coisa?
Uma questão nesse sentido de valor é adjacente, porque dá para tanger várias coisas nessa pergunta, né? Mas uma delas é o Mike Cohn, ele fala discutindo sobre o business value, né? Saiu essa discussão uma época, tipo, a gente tem lá o story point e aí o PO vai lá e dá o business value, e aí tem um cálculo de ROI ali que prioriza a história também. Ele vai articular sobre quanto custa a porta de um carro, né? É o carro inteiro. Então, ele começa a traçar um paralelo, tipo, o valor de algumas peças é o custo da coisa inteira, né? Então, você não consegue discriminar exatamente quanto que vale aquela pecinha, porque ela só tem utilidade quando tem o todo junto. Então, ele vai começar a falar não de histórias, mas talvez de épicos e olhar as coisas um pouco maior, né? Mas o que eu queria pegar era a questão, uma discussão interessante que a gente poderia ter, talvez não nessa discussão, mas numa próxima, é a questão de eficiência e eficácia, quando a gente fala, por exemplo, de inception e de experimentação. Talvez a gente tenha gastado, ou a gente gaste um tempo muito grande em idealizações e concepções, inception, e demora muito para começar a experimentar. Então, quando o Juan fala, por exemplo, de que é o valor percebido por uma pessoa, que pessoa que é essa? É o cliente? Se é o cliente, quanto que eu já estou correndo para experimentar alguma coisa e o quanto que eu já consegui, pelo menos, criar as hipóteses certas dentro de uma inception, que seria o propósito dela, né? Falou de desperdício, falou de valor, falou de planejamento, a gente acaba esbarrando sempre na mesma temática, né? Como é que vocês têm trabalhado métrica hoje, nos contextos de trabalho de vocês? Alguma novidade, alguma coisa que tem facilitado mais a nossa vida? Continuamos com as mesmas dificuldades de antes? Né? O que vocês têm visto, tanto no contexto, né, do time produzindo, métrica não só em relação ao que eu entrego, mas métrica inclusive em relação ao que eu planejo e métrica inclusive em relação ao valor que se espera do que eu estou fazendo. O que vocês têm visto aí no dia a dia? Acho que o Juan falou uma das partes da minha resposta também, que é a questão do que não medir, né? Que tem aquela questão, a gente sempre fala da questão da eficiência e da eficácia, né? Então, a eficácia é o que a gente busca, porque ela traz o valor, só que quanto mais eficiente a gente consegue ser, mais rápido a gente consegue talvez experimentar para ver se está indo para a eficácia certa, né? Então tem esses dois pontos, e eu vou dar um exemplo de como que era no Walmart essa questão, esse duelo entre a eficiência e a eficácia, e a questão de ser mais otimizado em termos mais pragmáticos e de termos mais subjetivos do usuário. A gente tinha um desafio que a gente aprendeu na Inception, que era basicamente entender, o cliente chegou falando que precisava reduzir o tempo de atendimento do call center, para poder otimizar várias coisas, né? E isso vem para a gente, né? A gente começa a discutir depois sobre o que significava isso, né? E aí a gente começou a evoluir e a gente descobriu, então, alguns indicadores, algumas alavancagens que a gente precisava fazer. Então, era fazer com que o sistema fosse o mais rápido possível em termos de performance, o mais usual possível em termos de usabilidade, para que o atendente conseguisse buscar as informações o mais rápido possível, para que ele não perdesse nem um segundo para ficar descobrindo onde está a informação, para que ele gastasse o tempo que fosse necessário para atender o cliente do outro lado, né? Então, olha as perspectivas. E a gente tentava fazer com que essa otimização ficasse casada com o voto que ele dava no final do atendimento, né? Que ele acabava de ser atendido, ele dava lá um voto de 1 a 10 para o atendimento, se ele foi atendido bem, se ele atingiu o objetivo dele, se ele teve o problema dele resolvido, né? Então, essa questão, a gente estudando isso junto, a gente entendeu que o time, sendo o mais eficiente possível, buscando otimizar o produto, sem deixar de, do outro lado, medir se aquilo que a gente estava otimizando estava realmente surtindo efeito, e aí tangia várias coisas, não só o desenvolvimento em si, mas os processos que a área de negócio colocava no call center para poder atender os clientes de alguma forma. Meu nome é André, também trabalho na Try, e, bom, como a Yara já comentou sobre nossos cenários, a gente trabalha em vários setores diferentes, e eu queria fazer uma pergunta mais sobre se vocês já tiveram algumas experiências da aplicação de métodos Agile associados à pesquisa, associados à UX, e quais são os desafios de implementação, porque ele é muito relacionado à programação e desenvolvimento, e bem pouco para essa questão de projeto e pesquisa. Eu queria saber mais qual a percepção. Eu discordo um pouco na questão do time box, talvez, ou no grau de propósito. E aqui eu só tenho as perguntas também, porque eu não tenho experiência nesse sentido. Mas a questão é, eu tendo a acreditar que
a gente faz muito as coisas de forma linear, mesmo quando a gente acha que está num sistema muito inovador. Então, a gente faz pouca coisa conflitante e até diametralmente oposta, sabe? Então, quando a gente fala, por exemplo, de pesquisa, eu acredito que a gente esteja falando de uma coisa muito nova, que precise ser pesquisada, né? Que não tenha no mercado, enfim. E quando a gente está num grau tão grande de experimentação, de inovação, eu acredito que quanto mais inovador, menor o MVP. E talvez, além de ser menor, precisaria ter várias coisas conflitantes para eu ver por qual caminho que eu vou seguir. Eu estou tateando num ambiente escuro e eu não vou fazer um plano linear com um time box, eventualmente, tipo, esse, depois esse, porque talvez eu esteja... Estou aprendendo? Estou. Mas talvez não tão rápido quanto eu poderia estar. Então, talvez a gente precisasse experimentar mais coisas conflitantes dentro do mesmo espaço de tempo. E aí talvez o time box, não sei o quanto que ele vai ajudar, mas eu acho que a gente faz pouco isso e faz as coisas de forma linear e a gente acaba definindo um caminho e vai naquele sentido. Tá legal. A minha empresa ainda não está contratando, mas em breve vai contratar. Né? É incrível a quantidade de empresas que aparecem querendo melhorar as áreas de projetos dela. Então, se você é uma empresa e está procurando melhorar a sua área de projetos, seja ela PMI, tradicional, gestão ágil, etc., contem comigo, eu sou o cara das perguntas, eu faço as perguntas mais pertinentes para o seu contexto. E procurem meu nome no Google, Rafael Buzon, vocês vão encontrar o meu Facebook, o YouTube e o meu site, rafaelbuzon.com. Eu tenho feito vídeos diários, trocando ideias sobre coisas que eu acho legal da comunidade, conceitos novos, conflitos entre conceitos, etc., então, me procurem lá e fiquem espertos que eu posso contratar um dia todos vocês. Tem que fazer um up, assim, né?